Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos para mais um Evangelho no Lar, que nós estejamos bem e preparados para recebermos os ensinamentos do Mestre Jesus, que tanto nos ajudam, tanto nos fortalecem, e também para as vibrações que faremos na sequência, que também nos ajudam a nos dar mais força, mais equilíbrio, né? Então, eu gostaria de pedir a todos deixar os seus microfones desligados até o final desse evangelho. E esse evangelho está sendo gravado e as imagens estarão no Facebook do Lar do Amor Cristão Oficial. Então, quem não quiser aparecer na gravação, na filmagem, pode desligar suas câmeras, por gentileza. Informamos também que o Lar do Amor Cristão é uma entidade beneficente e todas as suas atividades são gratuitas, não sendo necessária apresentação e divulgação de documentos, de identificação, e nem tampouco a cobrança de alguma taxa. Tá? E as cestas básicas que o lar distribui mensalmente, temos aí um folheto que diz ali todos os componentes, tudo que compõe a cesta básica, e a gente só pode distribuir essa cesta porque nós recebemos as doações de vocês e sempre temos conseguido manter e fechar e distribuir essas cestas, e o que nos deixa bastante contentes, pois estamos ajudando as pessoas mais necessitadas. Tá? E eu gostaria agora de chamar, e só encerrando das cestas, quem quiser colaborar pode levar lá diretamente lá no lar. Uma das formas de colaborar é essa, e as outras formas aqui nesse folder está bem explicado, e nós estamos sempre lá preparados para receber essas doações, né? E o lar desenvolve uma outra atividade também, que eu vou convidar aqui a Regina para que ela coloque para nós essa atividade que o lar desenvolve, para que a gente também tome consciência e possa colaborar, né? Por favor, Regina. Obrigada, Ângelo. Boa noite, amigos. Então, passando só para lembrar que o lar tem uma parceria com uma recicladora que troca tampinhas plásticas, lacre de latinha de alumínio e CDs por cadeiras de rodas. Vocês têm ajudado bastante, né, nessa causa, levando esses itens lá no lar, o que possibilitou que nós recebêssemos 4 cadeiras de rodas novinhas, né, no ano passado, cadeiras que já estão circulando, estão emprestadas às pessoas que não têm condição de adquirir uma ou de alugar. Então, elas ficam circulando, mas a gente quer ajudar mais, né? Então, aqui a gente faz um reforço para que vocês levem esses itens lá no lar, continuem levando, e só reforçando, por favor, só vale tampinhas de plástico. Então, as tampinhas de garrafa PET, de refrigerante, de água, tampa daqueles galões de amaciante, de sabão em pó serve, de suco, de pasta de dente, de shampoo, essas tampinhas mais duras servem, higienizadas, por favor, e também evitar mandar, não mandem, né, porque não servem aquelas tampinhas de pote de vidro, de palmito, por exemplo, essas tampas de lata não servem para essa nossa campanha, né? Os lacres também, se vocês puderem colocar tudo condicionado em potes, assim, facilita bastante, porque a gente não tem voluntário para ficar separando, até um pedido de mandar separadinho, por favor, não mandem junto. E os CDs também, né, se vocês puderem mandar. Então, tudo isso ajuda, e é por peso, né, então a gente tem que juntar um volume grande para dar o peso que vale a cadeira de rodas. Então, é isso, Ângelo. Muito obrigada pelo espaço e um bom evangelho para nós. Obrigado, Regina. Então, continuando aqui, nós temos os cursos da doutrina espírita que o lar ministra.
Aí temos todas as indicações para quem quiser participar. Já começamos as aulas agora no segundo semestre, né? Todos os cursos são online, com exceção do curso que é às terças-feiras, às 15 horas, que é um curso de estudo da doutrina, das obras da doutrina. Ele pode ser também frequentado, é só a pessoa ela se falar às terças-feiras, às 15 horas, lá falar com a Sônia, que ela já vai dar todas as informações. E quem quiser ter a água fluidificada, pode colocar esse líquido bendito, que durante esse evangelho, os mentores que nos assistem farão a fluidificação desta água. E os pedidos de vibrações, como vocês sabem, podem ser mandados através desse chat, aí nesse nosso plataforma que usamos, tem lá um botão que pode ser clicado e diretamente já abre uma tela, então colocando o nome da pessoa e uma descrição sucinta do problema. Esses nomes ficarão por 8 semanas, né? Por 8 semanas, então, os grupos que se reúnem vão fazer essas vibrações, encaminhando essas pessoas solicitadas, tá? Então, esses eram os recados da noite, agradecemos a atenção de todos. E, com relação ao Evangelho, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 27, né? Os itens que nós vamos abordar seriam os de número 5 até 8, e o título é Eficácia da Prece. Quem vai fazer a apresentação para nós, a nossa querida Edi Marcuse, e depois a Ana Lúcia vai fazer as vibrações, né? E, para nós começarmos, eu vou chamar aqui a Edmas, vou convidá-la para fazer uma leitura, para nós começarmos a nos harmonizar, nos tranquilizar com esse clima do Evangelho. Boa noite, Edmas. Boa noite a todos. Vou ler um texto do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. Muitas doenças poderiam ser evitadas se o homem cultivasse o hábito da oração. O mesmo tempo que se emprega para a queixa e a maledicência, poderia ser dedicada ao contato com o nosso Pai, que nos ama, mas que invariavelmente encontra-nos com os ouvidos voltados para os desequilíbrios do mundo. Quando se ora, muda-se a frequência energética para melhor, pois nos sintonizamos com as ondas e o equilíbrio cósmico, sem as quais o homem algum poderia gozar de saúde plena. A oração é um banho de luz. Na mesma forma que cuidamos da higiene do corpo, sem a qual a saúde não se estabeleceu, a oração é uma ducha espiritual que nos lava dos detritos acumulados pelos entrechoques das tensões do dia a dia. A oração é, ao lado da caridade, o fio que nos liga ao amor divino, pelas palavras que brotam do nosso coração. Muito obrigado, Edmas, pela sua participação aqui no nosso Evangelho. E desta forma eu convido a todos agora a nos tranquilizarmos, respirando calmamente. E assim agradecemos mais uma vez a oportunidade desta reunião, dos ensinamentos que vamos receber, que eles possam tornar parte do nosso dia a dia e nos auxiliar no nosso crescimento, na nossa evolução moral e espiritual. E com tua prece, Divino Mestre, iniciamos o Evangelho desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Porque é teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, então agora convidamos a Edir Marcuse para fazer a apresentação do Evangelho e agradecemos, viu, Edir, a sua participação no nosso Evangelho. Boa noite. Boa noite a todos. Gratidão, Ângelo, gratidão, Arlete, pela oportunidade. Hoje, como o Ângelo disse, vamos dar continuidade ao capítulo 27, né? Nós vamos estudar os itens 5 a 8. E aí ele começa dizendo: por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes, orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Então, muitos pensam, né, que como Deus conhece todas as nossas dificuldades e que nós vivemos sob as leis de Deus, né, leis sábias e justas, a prece se torna desnecessária. Só que se eu pensar assim, eu vou contrariar essa frase de Jesus, né? Que ele fala que todos que pedirem, orando, crendo, vai obter, né? Allan Kardec explica que existem leis naturais e imutáveis, mas isso não significa que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade. Se fosse assim, o homem seria um instrumento passivo, seria uma marionete, né? Sem livre-arbítrio, sem iniciativa. Então, para que a gente tem as faculdades intelectuais? Elas seriam inúteis. Dentre as leis divinas, existem recursos que podem amenizar essas leis, e um desses recursos é a prece. A Sônia falou a semana passada, né, sobre a prece, e me permitam, eu vou repetir algumas falas dela, porque são importantes, né, elas vão dar base aqui para a nossa fala. E a prece estimula a vontade de fazer o bem, de se ligar com os espíritos bons, pela melhoria dos nossos sentimentos. Ela acalma as emoções desequilibradas, ela fortalece a vontade no progresso. Então, retomando ainda que foi falado na semana passada, né? Deus atende aos pedidos que possam beneficiar os seus filhos, deixando de atender os que possam causar dificuldade na sua evolução, embora muitas vezes a gente pense ao contrário. Em geral, o homem, pela sua imaturidade espiritual, só vê o presente, não percebe a importância de determinadas coisas no seu viver para o seu progresso. E Deus, que sabe melhor do que o homem das suas necessidades, não pode atendê-lo no momento, como fazem os pais, quando eles recusam aos filhos as coisas que os filhos querem, mas que podem prejudicá-los. O que Deus nunca recusa é o auxílio dos seus mensageiros no fortalecimento da coragem, da paciência, da resignação, inspirando ideias para a resolução dos problemas que o aflige, dando a possibilidade de vencer as dificuldades. Assim, obtendo o mérito do seu crescimento espiritual, no ganho de mais experiências, de maior fortalecimento para outros desafios que virão. Assim, quanto mais o homem cresce em espiritualidade, mais aprende a pedir a Deus,
o amparo, a proteção, a sabedoria, o discernimento, para não criar soluções que possam gerar consequências, muitas vezes, mais graves e mais dolorosas. Quanto mais evoluído é o homem, mais ele ora para agradecer o que recebe e pede mais pelos outros do que para si mesmo. A Joana d'Ângeles, no livro Fonte de Luz, diz: aquele que entende o valor da prece pede o que lhe falta em qualidades espirituais para vencer as dificuldades da vida, sem provocar mal a si ou aos outros. Por quê? Ele confia no amor, na justiça e na misericórdia do Pai. A prece faz conexão com o plano espiritual. A doutrina espírita ensina que a prece é um importante instrumento de conexão com o plano espiritual. No entanto, para compreender o poder e a eficácia da prece, é essencial mergulhar no significado mais profundo e no propósito desse ato de fé. A prece no Espiritismo vai além de um simples pedido ou de um ato ritualista. Ela é um diálogo com a espiritualidade maior. Quando feita com convicção e sentimento genuíno, a prece tem o poder de elevar o espírito, de promover a introspecção e trazer a serenidade necessária para enfrentar os desafios da vida material. Então, a verdadeira eficácia da prece tem 2 pilares, a fé e a convicção. Ou seja, é preciso crer firmemente na força superior a quem dirigimos a nossa oração e ter a certeza de que o pedido formulado se alinha ao bem maior. Assim, a oração vai além da simples esperança, ela se torna um reconhecimento da soberania divina e da ordem que rege o universo. E além da fé e da convicção, também nós temos que pensar no merecimento. Merecimento é um elemento fundamental quando a gente fala da eficácia da prece. O Espiritismo esclarece que somente é concedido o que está em harmonia com as leis divinas e que contribui para o nosso crescimento espiritual. Essa compreensão nos leva a refletir sobre a natureza dos nossos pedidos e a aceitar que, muitas vezes, o que desejamos pode não ser o melhor para nós, ou pode não ser o momento adequado. Os espíritos captam as preces independentemente de onde estejam, demonstrando que o universo espiritual está sempre acessível. Eles também usam essa rede fluídica para transmitir inspirações e estabelecer comunicação entre os seres encarnados ou não. É pelo ato de orar que é possível receber o apoio de entidades benevolentes que nos influenciam positivamente, nos fornecendo intuições e inspirações necessárias para o enfrentamento das adversidades da vida. Os benfeitores espirituais esclarecem que, ao orarmos, somos envolvidos por uma força moral capaz de nos auxiliar a enfrentar obstáculos e nos reencaminhar para um comportamento mais alinhado aos preceitos do bem. E eles salientam a importância da responsabilidade individual. Então, se alguém compromete a própria saúde por meio de excessos, não pode simplesmente esperar que a oração reverta as consequências dos seus atos sem um comprometimento pessoal com a mudança de hábitos. Por exemplo, eu enchi a cara, detonei meu fígado e vou pedir a Deus que me devolva a saúde e vou continuar bebendo. Não, né? Mas se eu entender que eu estou com o fígado comprometido por conta da bebida,
e parar de beber, aí sim, as minhas preces serão atendidas. Deus nos deu o livre-arbítrio como parte essencial da nossa experiência humana. Através dele, carregamos a responsabilidade pelos atos que praticamos e pelo mérito inerente à seleção entre o bem e o mal. Frequentemente buscamos conselhos e direcionamentos superiores, mas a execução e as decisões permanecem em nossas mãos. Temos o poder de escolher caminhos e arcar com as respectivas consequências dessas escolhas, apoiados pela sabedoria superior. A prece é um suporte, mas não um passe de mágica que dispensa o esforço próprio na jornada de evolução, ou um meio para nos evadir das leis universais. Ao solicitarmos auxílio, é importante manter a consciência de que o suporte espiritual está sempre à disposição, mas não para nos poupar do aprendizado necessário, e sim para nos orientar a trilhar o caminho de maior lucidez e virtudes. Ou seja, importantíssimo, não existe oração sem resposta. Só precisamos entender que a resposta é o que nós precisamos e não o que nós queremos. E depende da nossa reforma íntima, da nossa mudança de atitude. A doutrina espírita nos ensina que, ao pedirmos com fé, seremos atendidos no que concerne à iluminação para fazer as escolhas sábias e morais, assim como Jesus afirmou em suas palavras: pedi e obtereis. Então, vamos orar, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Pedimos, Senhor, estenda a sua graça a todos nós. Nos dê proteção nos momentos difíceis. Ampare aqueles que se encontram em asilos, orfanatos, hospitais, casas de saúde, enfim, em um leito de dor. Ampare aqueles que vivem em presídios, em situações de rua, aqueles que estão desabrigados, aqueles que se encontram sem família, sem um ente querido com quem contar. Que seu amor alcance todos os corações, nos fazendo cada vez mais irmãos. Obrigada por mais essa oportunidade de estudo. Que possamos ter coragem de professar nossa fé, sendo coerente com aquilo que nós acreditamos. Que possamos ser praticantes daquilo que falamos. Sermos caridosos e misericordiosos com os nossos irmãos. Ajuda-nos a reconhecer as nossas falhas, a corrigir nossos deslizes, a nos levantarmos de nossas quedas, reconhecermos nossa fragilidade e sermos fortes naquilo que nos propomos. Ampara, Senhor, cada filho teu em suas necessidades e merecimentos. Que assim seja. Então, obrigado, Edir. Nós vamos continuar as nossas vibrações, junto com Jesus, os bons espíritos, os mentores do lar do amor cristão, e vamos entrar nos nossos lares, com essa luz iluminando e levando vibrações de amor, harmonia e refazimento, desfazendo, se for necessário, as nossas mágoas, tristezas, e trazendo a paz e alegria para nossa casa. E com essa luz nós vamos até o nosso quarto, limpando todo o ambiente, todo o cômodo, tirando as energias negativas, os miasmas negativos, e trazendo de volta a paz e o equilíbrio. E com essa luz, essas vibrações amorosas, nós vamos até a nossa cozinha, para que os alimentos que ali estão possam ser energizados com essas vibrações e que nos traga saúde para o nosso corpo físico e espiritual. E que nesse momento, toda a água
que nós formos utilizar para preparar os nossos alimentos seja fluidificada também, trazendo, então, esses fluidos salutares necessários para a nossa saúde. E assim nós vamos vibrar essa luz cheia de boas energias para cada cantinho da nossa casa, para se fazer, então, esse equilíbrio e essa paz. E que essa luz possa alcançar os nossos vizinhos, dando a eles energias positivas, vibrações de amor e aquilo que eles mais necessitarem. Os mentores possam visitar esses nossos amigos, levando a paz, o amor e o equilíbrio. E agora, nesse momento, nós vamos para o centro da nossa sala. Nós vamos nos reunir com os nossos familiares, nossos entes queridos, e vamos abraçá-los num abraço fraterno, em forma de vibrações de amor, harmonia, refazimento e saúde. Para aqueles que eventualmente estejam enfermos, com algum problema de ordem pessoal, em desarmonia, e que esse abraço fraterno possam trazer a eles esses fluidos de amor e envolvê-los. E também os nossos animaizinhos de estimação. Essa nossa família possa ser abençoada. E agora, nós vamos mentalizar essa luz que nos acompanha em toda a nossa casa, sentados confortavelmente. Nós vamos, com essa luz no alto da nossa cabeça, e lentamente percorrer todo o nosso sistema nervoso central até os nossos pés. E voltando com essa luz no nosso frontal, na nossa fronte, energizando cada célula, descendo com essas vibrações para a nossa laringe, nosso esôfago, nosso sistema digestório, equilibrando cada órgão, cada sistema, cada célula, indo para os nossos pulmões, nosso centro cardíaco, todo o sistema circulatório, vesícula, fígado, baço, nosso pâncreas, os rins, nosso sistema urinário, os intestinos e os órgãos reprodutores. Que todos os nossos órgãos, nossas células, possam ser limpos de dentro para fora, trazendo essa energia boa, esse refazimento e esse equilíbrio para todo o nosso corpo físico, mental e espiritual. Que as células que eventualmente estiverem doentes possam, ou em desequilíbrio, possam ser substituídas por células sadias. E nós vamos pedindo para os nossos mentores que, neste momento, fluidifiquem a água que deixamos aí do nosso lado. E que essa água nos traz benefício para toda a nossa saúde. E assim, energizados, fortalecidos, reconfortados, nós vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, aprendermos um pouco mais da doutrina e nos harmonizar com esses mentores que nos traz tantos benefícios. Agradecidos mais uma vez pela oportunidade, nós vamos encerrando mais um evangelho dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus, e muito obrigada.